Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre a dieta e como foi o preparo da Scarlett Johansson para virar a Viúva Negra dos Vingadores. É uma super-heroína, tem que ter um super preparo, um físico lindo. Ela sempre foi muito bonita, mas ela conseguiu ficar ainda mais sarada, ainda mais forte, mais bonita. Vou te falar tudo que ela comeu para ficar assim, como era a rotina dela e várias dicas legais que você pode passar para sua vida para ter resultados bem parecidos. Então, fica comigo até o final que você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias por aqui, você não vai querer perder. Vamos começar falando um pouquinho então sobre essa atriz, a Scarlett Johansson. Ela já é conhecida há muitos e muitos anos. Recentemente, ela se tornou uma das atrizes mais bem pagas de Hollywood quando ela entrou para essa franquia da Marvel, dos Vingadores, que ela virou a Viúva Negra, aquele papel, né, toda bonitona lá, toda de preto, parece uma roupa da mulher gato, toda colada. E quando ela foi escalada para fazer esse vídeo, esse filme, essa série, ela falou que ela ficou um pouco intimidada com relação ao físico, porque na verdade, ela sempre foi magrinha, sempre foi bonita. Ela tem uma proporção de corpo muito interessante quando vocês analisam a questão do peito, da cintura e do quadril dela. Os gregos tinham uma certa proporção que eles usavam para fazer aquelas estátuas da Vênus de Milo. Então, enfim, ela tem mais ou menos essa mesma proporção perfeita de corpo. O que ela falou que ela era dela, era genética boa mesmo, que mulher sortuda. Ela sempre foi assim e nunca foi de treinar. Mas quando ela foi escalada para fazer os Vingadores, ela falou, gente, não dá mais para contar com a sorte. Até porque ela tinha tido uma filhinha pequenininha, Rose, então ela precisou se dedicar pro vídeo, até porque ela ia aparecer em muitas cenas lutando, pulando, fazendo aquelas coisas lá de super-herói. Então ela tinha que ter força, ela tinha que ter flexibilidade, além de ficar bonita na roupa, né? Porque Hollywood, isso também conta pra caramba. Então eu vou te falar aqui como foi o preparo dela pra fazer o filme e várias dicas interessantes que ela passou que podem ajudar você a botar muitas coisas interessantes em prática que ela já faz no dia a dia. Com relação ao treinamento, obviamente que ela teve que fazer um treinamento. Ela nunca tinha pisado numa academia praticamente, né? Ela fazia mais recreativamente. Ela contratou um personal, porque, né, gente, tá em Hollywood, pode contratar um personal pra ficar com ela lá todos os dias. Na verdade, ela treina 6 vezes por semana, ela é bem focada. Mas uma coisa curiosa, os treinos dela não são ultra longos. Se você for ver aquele corpão, você pensa, gente, essa mulher dorme na academia, ela fica o dia inteiro lá. Só que não, o treino dela é em torno de 1 hora por dia, o que não é um volume muito extenso, mas ela faz treinos muito focados, ela faz treinos mais funcionais com relação a peso, agachamento, ela usa muito peso do próprio corpo, mas também o peso externo, claro, né, para poder ter hipertrofia. Ela faz pouquíssimo exercício aeróbico, o foco dela é realmente em musculação, o que é muito inteligente da parte dela, porque ela já é naturalmente mais magra, então ela tem que realmente aumentar a massa muscular para ficar melhor lá no traje dela de super-heroína e para ter mais força, para ter mais resistência. Então ela faz muito yoga também, faz muito trabalho de alongamento para ela ter aqueles movimentos bonitos, né? O treinador dela falou que quando ela tá treinando, ele fala para ela sempre treinar sem cara de dor. Mesmo que esteja com muito peso, para ela ficar bonita lá. Lembrando que ela vai ter que, muitas vezes, repetir alguns desses movimentos na tela e não pode ficar fazendo aquela cara de sofrimento que a gente faz na academia. Então, coitada, é mais uma coisa que ela tem que se preocupar também. Com relação ao treinamento dela, ela deu uma dica que eu acho super legal pra gente levar pra vida. Ela tem uma filha pequena, e aí, nesse caso, nem importa se você é homem ou se você é mulher, porque hoje em dia, né, os pais, graças a Deus, estão cada vez mais ligados às crianças, envolvidos com a rotina delas. E às vezes, depois que você tem um filho, a tua vida meio que vira de pernas pro ar. Não só pra mãe, mas pro pai também. E às vezes você fala, não vou conseguir treinar porque meu filho dormiu de noite, eu acordei, tô cansado, poxa, a criança vai estar aqui, depois eu quero brincar. Então ela fala que a primeira coisa que ela faz de manhã, ela se alimenta e depois ela vai treinar. Ela treina enquanto a filha dela tá dormindo, que a filha dela, ela deu sorte, acorda um pouquinho mais tarde, treina e depois ela fica livre pro resto do dia. Então essa é uma dica super legal que a gente pode levar para o nosso dia. Se você tem disponibilidade, treina logo de manhã para você ficar, entre aspas, né, livre disso. E aí depois, pronto, não importa o que aconteça no resto do dia, aquilo ali já foi garantido, já conseguiu atingir a sua meta. Mas você deve estar querendo saber mesmo da dieta dela, né, que é uma dieta bem específica. A Scarlett faz 2 abordagens muito interessantes. Primeiro, ela faz o jejum intermitente. Ela não faz um jejum
muito radical, ela faz um jejum de 12 horas por dia. Então, se ela terminou de comer às 9 da noite, ela só vai comer às 9 da manhã do outro dia. Ela tem uma maior flexibilidade e ela tenta fazer esse jejum todos os dias. Claro que às vezes tem uma festa, tem algum evento, não dá, mas via de regra ela faz esse jejum de 12 horas porque ela percebeu que à noite era o horário que ela mais beliscava, então ela acabou matando 2 coelhos aí com uma cajadada só. Ela faz o jejum e também evita de ficar de petisco de guloseima à noite, que é muito bom para quem tem essa tendência. E a outra abordagem que ela faz, que é muito interessante, ela faz uma coisa que se chama carb cycling. Carb cycling, se eu fosse traduzir para você, seria periodização de carboidratos, ou seja, tem alguns dias na semana que ela faz um baixo consumo de carboidrato, uma low carb, que não é muito exagerada, e em alguns dias na semana ela faz um alto consumo de carboidrato. Isso funciona muito bem para você conseguir oxidar mais gordura, para você conseguir recuperar mais a massa muscular e ter hipertrofia, que era isso que ela queria. É uma ótima estratégia. Vou te falar um pouquinho mais sobre o que ela come no dia a dia, de fato, o que tem no café, no almoço, no jantar dela. Talvez você tenha se confundido quando eu dei aquele exemplo de que vai comer às 9, depois só come às 9. Eu dei esse exemplo só para você entender o que é o jejum de 12 horas. Se por acaso você não conhece jejum intermitente, vou até deixar o link aqui de alguns vídeos que eu tenho sobre jejum para você entender melhor o que é isso que a Scarlett faz, mas na verdade não, tá? Ela se alimenta antes de treinar, como normalmente deve ser, principalmente para quem é praticamente atleta, que nem ela, que pega muito pesado no treino. Realmente é contraindicado que a gente treine em jejum, porque pode catabolizar muito, então realmente ela faz uma refeição pré-treino. Vou te falar mais ou menos um exemplo de cada dia dela, um dia mais low carb e um dia normal. Antes de te falar sobre alimentação propriamente dita, eu tenho que te falar que nesse dia que ela consome mais carboidrato, você vai perceber que talvez para você pareça até pouco carboidrato, porque na verdade tudo isso é muito contabilizado e a qualidade do carboidrato dela é bom. Não quer dizer que ela faça uma dieta altíssima em carboidrato. Ela faz uma dieta normocarboidrato, né, normoglicídica, em alguns dias da semana, e low carb em outros dias. Essa aqui é o grande ponto. E a qualidade do carboidrato que ela consome é muito bom, você vai ver melhor as fontes. Então vamos começar com o exemplo do cardápio dela low carb. Ela faz religiosamente 4 refeições por dia, até porque ela faz o jejum, então não cabe muita coisa a mais. Ela faz um café da manhã, um lanchezinho no meio da manhã, um almoço um pouco mais tarde e o jantar. Esse lanchezinho no meio da manhã dela sempre é o pós-treino dela. De café da manhã, pré-treino dela, nos dias que ela faz low carb, ela consome, por exemplo, 2 claras de ovos, mais 2 ovos inteiros, mais meio abacate picadinho e alguns vegetais. Ela faz meio que um omelete, né, com essas claras, com essas gemas, com o ovo inteiro lá, com os vegetais, e por cima ela coloca umas fatias do abacate. Ela comeu isso, ela espera um pouco, ela vai treinar lá, se mata treinando muito. Depois do treino, ela sempre faz um shake. Esse shake é igual no dia low carb e no dia normal carb lá. Vamos chamar normal carb, adorei isso. Nesse snack dela depois do treino, que é a refeição pós-treino dela, ela tem 1 colher de proteína em pó, que ela usa lá de uma marca específica dela, que é tipo um whey protein da vida, isolado, meia banana, 1 colher de sopa de manteiga de amendoim sem açúcar, 1 punhado de espinafre, sim, vai espinafre na vitamina dela, água e gelo. Aí ela bate isso tudo no liquidificador e bebe isso depois do treino. No almoço dela, que vai ser depois de alguns momentos lá, depois de algumas horas que ela determinou, ela consome normalmente 200 gramas de carne de peru moída ou carne de frango sem pele, claro. Ela consome vários legumes, saladas e consome meio abacate ou um punhado de nozes e 100 gramas de arroz integral. Isso ela pesa tudo, mede tudo bonitinha. E o jantar dela é também 200 gramas de peixe grelhado e muitos vegetais, saladas, tudo com baixo índice glicêmico e pouco carboidrato. Então, quando eu falo que ela come legumes, ela come verduras, ela tá comendo, na verdade, couve-flor, brócolis, tomate, abobrinha, ela não come batata, aipim, nada muito calórico, tá? Só para ficar bem claro para você. Agora, vamos ver o dia que a Scarlett Johansson come normocarbo, ou seja, a quantidade normal dela, que ela não se preocupa em fazer low carb, que ela faz aquele carb cycling que eu te falei, né? Um dia come pouco, um dia come muito, 2 dias pouco, 2 dias muito, enfim. Olha só, o café da manhã dela, nesses dias que ela tá comendo bastante carboidrato para a rotina dela, são 3 claras, mais um ovo,
E aí ela come, por exemplo, uma maçã, uma porção de fruta, meia xícara de aveia, uma fatia de pão integral, 5 gramas de óleo de coco para fazer uns vegetais refogadinhos. O americano tem mania de comer algumas coisas salgadas, tipo refeição, tipo almoço mesmo no café da manhã. Então ela come esses legumes com os ovos, come a fruta com a aveia e come esse pedaço de pão e aí pronto, ela vai treinar. A refeição pós-treino dela é exatamente igual, ela determinou essa rotina para ela. Então vai ser aquela mesma vitamina esquisita com espinafre, que tem a proteína, uma colher de proteína, uma colher de sopa de manteiga de amendoim sem açúcar, o espinafre, meia banana, água, gelo, bate tudo e toma. Depois do intervalo dela que vem para o almoço, ela vai consumir nos dias, né, nesses dias com carboidrato, os mesmos 200 gramas de peito de peru ou peito de frango picadinho lá, moído, legumes verdes, salada, tudo os legumes salteadinhos lá com um pouquinho de azeite extra virgem, 30 gramas de abacate, 100 gramas de arroz branco. Praticamente a mesma refeição, né? E aí no jantar ela consome os 100 gramas, os 200 gramas, desculpa, de peixe no vapor ou grelhado, mais 100 gramas de arroz integral, legumes, verduras, muita salada, enfim. Vocês viram, gente, que a refeição dela, o dia dela com muito carboidrato, poderia ser para a grande maioria das pessoas um dia com pouco carboidrato. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que ela faz uma periodização, ela realmente faz muito low carb um dia e no outro dia ela come o que uma pessoa normal comeria. Isso que é o interessante dela, e com isso ela consegue oxidar mais gordura, se sente saciada, porque você viu que ela come boas fontes de gordura, ela come abacate, ela come nozes, ela come óleo de coco, ela come bastante proteína, ela não passa fome, ela só bebe água, ela não bebe refrigerante, não bebe suco, enfim, muito focada, né? Outra dica que a Scarlett deixa pra gente, que a gente pode perceber, é que ela é uma pessoa organizada e focada com relação à refeição dela, principalmente refeição pós-treino, ou seja, não importa se ela se matou mais naquele dia do que no outro, ela sempre vai comer a mesma coisa. Por quê? Porque ela sente que às vezes, se ficar muito solto, ela pode se dar meio que um passe livre, ai, treinei muito hoje, vou comer mais, e aí perde um pouco a mão da coisa. Então ela determinou que essa refeição vai ser fixa, porque aí ela sabe que ela não tem meio aquela desculpa de, ai, treinei muito, coitada de mim, vou comer mais, porque isso pode às vezes botar tudo a perder, porque algumas pessoas realmente exageram muito na refeição pós-treino. Eu tenho várias dicas aqui no canal do que comer depois do treino, os piores alimentos, os melhores alimentos. Sugiro que você assista esses vídeos, vou deixar eles aqui para você na descrição. Se você quer entender mais sobre low carb, o que é isso que a Scarlett faz, também vou deixar meu vídeo sobre dieta low carb aqui, além de várias receitas maravilhosas de low carb que podem caber na sua dieta também. Por último, a gente vê que não adianta só ter uma genética maravilhosa, ser linda e com as proporções perfeitas. Tem que treinar, tem que comer direito, como ela também faz. Nada cai do céu, lembrem sempre disso. Acho super legal a gente ter esses vídeos sobre o que celebridades comem, pra gente se inspirar. Nós, como meros mortais, podemos tentar seguir mais ou menos algumas dicas deles e termos resultados também na nossa própria vida, de repente se inspirando neles, né? Isso é super legal. Me conta aqui embaixo sobre quem você gostaria que eu falasse no próximo vídeo. Pode ser um cantor, pode ser um artista. Sobre quem você queria saber mais sobre a dieta, sobre a alimentação, me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber e de repente eu preparo um vídeo sobre ele da próxima vez. Deixe sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante e se você não for aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho um vídeo novo todo dia, não só sobre essas curiosidades das celebridades com essas aplicações da nutrição, mas também sobre o que engorda, o que emagrece, benefícios dos alimentos, suplementação, receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!